Boa noite. Boa noite. Em delação premiada, dono da construtora UTC, Ricardo Pessoa, revela campanhas eleitorais que receberam dinheiro da propina. Atentados terroristas na França, Tunísia e Kuwait matam mais de 60 pessoas. Dia histórico nos Estados Unidos. Suprema Corte autoriza casamento gay em todo o país. Em São Paulo, Haddad sanciona a lei que proíbe o foie gras. Depois de uma votação apertada, a Suprema Corte dos Estados Unidos toma uma decisão histórica e autoriza o casamento gay em todo o país. O tribunal decidiu por 5 votos a 4 que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é garantido pela Constituição, derrubando medidas judiciais de 3 estados que ainda proibiam as uniões. A decisão foi comemorada por ativistas que se concentraram em frente ao prédio da Suprema Corte em Washington. Logo após o anúncio da aprovação das uniões gays no país, o presidente Barack Obama foi ao Twitter para exaltar a importância da decisão, usando a hashtag #LoveWins, o amor vence. Mais tarde, no jardim da Casa Branca, Obama reforçou o discurso e afirmou que esta é uma vitória e um grande passo rumo à igualdade no país. O terror ataca em 3 continentes e mata pelo menos 60 pessoas. Homens armados fuzilaram turistas numa praia da Tunísia. Um suicida se explodiu dentro de uma mesquita lotada no Kuwait. Esses 2 atentados foram reivindicados pelo Estado Islâmico e um homem foi decapitado em uma usina de gás na França. Pelo menos um homem armado com um fuzil abriu fogo contra banhistas na praia de um hotel da cidade de Sousse, um dos balneários mais conhecidos da Tunísia. As vítimas eram principalmente turistas britânicos, alemães e belgas, hóspedes do hotel que pertence a uma rede espanhola. No início da noite, tinham sido confirmadas 37 mortes, mas há dezenas de feridos hospitalizados. O agressor teria sido morto pelos seguranças. Ainda não há certeza de quantos terroristas participaram da ação. Na cidade do Kuwait, uma bomba explodiu dentro de uma mesquita xiita lotada para as doações do meio-dia em pleno mês do Ramadã, sagrado para os muçulmanos. Pelo menos 25 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas. A explosão teria sido provocada por um homem-bomba. O Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque. Perto de Lyon, no sudeste da França, um homem jogou um carro contra um reservatório de gás de uma usina química americana e causou uma explosão. Um corpo decapitado foi encontrado numa grade da usina. A cabeça estava enrolada num pano com inscrições em árabe. A vítima era chefe do agressor numa empresa de entregas. O autor do atentado foi preso. É um francês muçulmano de 35 anos, sem passagem pela polícia, mas que chegou a ser observado pelo Serviço Secreto francês por suspeita de radicalização. A mulher dele foi detida para interrogatório e afirmou que não se tratou de um ataque terrorista. O presidente François Hollande classificou o ato como terrorista e elevou ao máximo o nível de alerta no país. E combatentes do Estado Islâmico mataram pelo menos 145 civis na cidade síria de Kobani e num vilarejo próximo. Os confrontos intensos entre os curdos e os militantes do Estado Islâmico já estão no 2º dia. Os jihadistas teriam entrado em Kobani pelo território turco. Segundo o grupo de monitoramento independente Observatório Sírio para os Direitos Humanos, esse foi o 2º pior massacre do Estado Islâmico na Síria. O grupo terrorista tem um histórico de assassinatos em massa de civis nos territórios que capturou no Iraque e na Síria, onde proclamou um califado. As Nações Unidas alertam que 60 mil pessoas já fugiram de suas casas. Vaticano assina acordo histórico com o Estado palestino. O documento que abrange a atividade da Igreja Católica nos territórios palestinos foi assinado hoje no Palácio Pontifício. Depois, o Papa selou o acordo em encontro com o ministro das Relações Exteriores palestino, Riad al-Maliki.
O texto foi escrito por uma comissão bilateral durante 15 anos. O Vaticano reconheceu a existência do Estado da Palestina em 2013, mas muitos palestinos consideram a assinatura de hoje como prova desse reconhecimento. O tratado também expressa o apoio do Vaticano a uma solução para o conflito na região. Israel lamentou o acordo e advertiu que isso pode prejudicar as negociações para a paz. A semana termina com frio. Neste momento faz apenas 14 graus aqui na capital paulista e deve esfriar mais com o passar das horas. Segundo os meteorologistas, a expectativa é de que seja registrado um novo recorde de frio ao amanhecer, 11 graus. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. Todo o estado de São Paulo terá um fim de semana típico de inverno. Tempo aberto, temperaturas amenas durante a tarde e friozinho nas madrugadas. Uma grande massa de ar seco polar impede a formação de nuvens de chuva. Por isso, a previsão para os próximos dias é de bastante sol, céu azul e pouca nebulosidade. Durante a madrugada, as temperaturas ainda ficam baixas, por isso todo o estado pode amanhecer com névoa. Mas ela logo se dissipa, deixando o tempo aberto, bem típico de inverno. Aqui na Grande São Paulo, essa noite ainda será bem gelada, com expectativa de novo recorde. Por isso é bom se agasalhar. As temperaturas vão cair mais nas próximas horas e podem chegar aos 11 graus na madrugada. Durante a tarde, máxima de 21. Em Santos, no litoral sul, apesar do tempo aberto, máxima só de 24. E em Campos do Jordão serão registradas as menores temperaturas do estado. Mínima de 4 e máxima prevista só de 17 graus. Operação Lava Jato, a revista Veja, que chega amanhã às bancas, traz a lista dos acusados pelo empreiteiro Ricardo Pessoa, da UTC, de terem recebido doações da empresa. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, homologou a delação premiada de Pessoa. Pessoa fez acordo com o Ministério Público Federal. Ele é réu na Lava Jato e é acusado de ser o chefe do clube de empreiteiras que se juntaram no esquema de corrupção na Petrobras. Segundo a revista, em 5 dias de depoimentos prestados em Brasília, a Pessoa descreveu como financiou campanhas à margem da lei e distribuiu propinas. Ainda de acordo com a publicação, ele disse que usou dinheiro do Petrolão para bancar despesas de 18 figuras coroadas da República. Na lista estão ministros, senadores e deputados da base do governo e da oposição, total de 5 partidos. Pessoa diz que deu 7,5 milhões de reais para a campanha de Dilma em 2014. Na campanha de Lula em 2006, 2,4 milhões. Para o atual ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, do PT, 250 mil reais. Senador Fernando Collor, do PTB, 20 milhões de reais. Senador Edson Lobão, do PMDB, 1 milhão de reais. Ex-senador Gin Argelo, do PTB, 5 milhões de reais. Senador Ciro Nogueira, do PP, 2 milhões de reais. Senador Aloysio Nunes, do PSDB, 200 mil reais. Senador Benedito de Lira, do PP, 400 mil reais. Para o atual secretário municipal de saúde da capital, José de Filipe, do PT, 750 mil reais. Deputado Arthur Lira, do PP, 1 milhão de reais. Deputado Júlio Delgado, do PSB, 150 mil reais. Deputado Dudu da Fonte, do PP, 300 mil reais. Prefeito Fernando Haddad, do PT, 2 milhões e 600 mil reais. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, 15 milhões de reais. O ex-ministro José Dirceu, 3 milhões e 200 mil reais. O ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, 1 milhão de reais. Por meio das assessorias de imprensa, Aloysio Mercadante, Fernando Haddad e Aloysio Nunes Ferreira afirmaram que as doações e despesas de campanha foram declaradas à Justiça e são legais. A mesma resposta foi dada por Arthur Lira, Gin Argelo, Eduardo Fonte e Júlio Delgado. A defesa de João Vacari Neto diz que as notícias não correspondem à realidade, pois o ex-tesoureiro do PT nunca recebeu dinheiro de Caixa 2. O PT também afirmou que todas as doações recebidas pelo partido aconteceram dentro da legislação vigente. O ex-ministro José Dirceu disse que o contrato com a UTC, assinado em fevereiro de 2012, teve o objetivo de prospecção de negócios para a construtora fora do Brasil, em especial no Peru e na Espanha.
O advogado do senador Edson Lobão, do PMDB, Antônio Carlos Almeida Castro, o Cacai, declarou que a informação de que seu cliente teria recebido R$1 milhão já foi feita em outra delação, mas não teve comprovação. Os demais citados ainda não se manifestaram. E hoje, a Braskem, braço petroquímico da Odebrecht, informou que entregou à Polícia Federal todos os e-mails do ex-executivo Roberto Prisco Ramos. Um deles teria servido de prova para levar à prisão o presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht. O documento apreendido na sede da empreiteira indicaria que Marcelo sabia e tinha poder de decisão no esquema de sobrepreço em contratos da operação de sondas alugadas à Petrobras, fato que a empresa nega. Agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. Na terça-feira passada, eu falei aqui para espanto geral que o Lula está se lançando como candidato da oposição. Eu estou cada vez mais convicto disso, porque eu acho que todo esse aparecimento com muita repercussão do Lula, criticando o PT e Dilma, tem como função deslocá-lo do campo da Dilma, fazendo com que ele tome o PT para jogá-la para escanteio e colocar no banco de reserva todos aqueles que estão esperando entrar no jogo em 2018. Aécio Neves, Geraldo Alckmin, Zé Serra, Michel Temer, Eduardo Cunha, Renan Calheiros, o PSDB, o PMDB, etc. E você vai me perguntar, então como é que o Lula vai conseguir isso? Fazendo aquele discurso, né? Eu sou contra tudo isso que está aí. Quando tudo isso que está aí foi ele que fez. Bom, esse pessoal que eu citei, está todo mundo sem dormir porque não entendeu nada. Para mim é muito fácil de entender. Ele conta com a amnésia nacional. Todo mundo se lembrar do tempo bom do governo dele e se esquecer que ele indicou a Dilma 2 vezes para o lugar que ele ocupava. Isso é possível? Olha, recentemente a Datafolha fez uma pesquisa sobre quem seria o melhor presidente de todos os tempos. O Lula teve 50% das citações, ou seja, a metade. Com isso ele elevou o Fernando Henrique para 15%, porque o Fernando Henrique é o anti-Lula, e afundou o Getúlio para 6%. Eu não sei se essa estratégia dele vai dar certo, mas nós vamos combinar que é o único jeito que ele tem de não afundar. Ou seja, é uma jogada desesperada, é uma jogada corajosa, criativa do cara que sabe das coisas em matéria de política. Mas é também muito arriscada. Agora, se esse risco vai valer a pena, nós temos que esperar para ver, inclusive a conclusão aí do Lava Jato, como o Pessoa fala, piando, não é verdade? Pois então, vamos aí curtir um bom fim de semana no frio e terça-feira estou de volta, direto ao assunto. Até lá! Superior Tribunal de Justiça autoriza investigação contra o governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT. O pedido de investigação foi feito pela Polícia Federal. Ontem, Pimentel foi alvo da segunda fase da Operação Acrônimo, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro. A suspeita é que repasses tenham beneficiado a campanha dele em 2014 para o governo de Minas. Na primeira fase da operação foi preso o empresário Benedito Rodrigues, que tem contratos de R$500 milhões com órgãos federais. Um escritório onde funcionou a empresa da mulher de Pimentel também foi alvo. Para os investigadores, a empresa OIL Comunicação e Imagem de Carolina de Oliveira seria fantasma. Hoje, o governador disse que há um forte direcionamento político na ação da Polícia Federal. É aos juízes que recorremos quando o abuso da autoridade policial ameaça atropelar as garantias individuais. Esses mandatos estão proliferando perigosamente, sempre acompanhados pela imprensa, avisada com antecedência, mesmo nos casos onde se exige o sigilo judicial. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Dilma Rousseff inicia neste final de semana uma viagem aos Estados Unidos. Como cartão de visitas, ela concedeu uma entrevista ao jornal americano Washington Post. No meio desta entrevista, Dilma se disse
vítima de preconceito pelo fato de ser mulher. Dilma acha que há um pouco de preconceito sexual, uma certa insinuação de gênero na avaliação que se faz de que ela é ou foi uma presidente centralizadora. Dilma também acha que esse preconceito ajuda a puxar para baixo a taxa de aprovação dela nas pesquisas, uma taxa que está agora, segundo o Datafolha, em irrisórios 10%. Dilma precisa abandonar rapidamente esse lero-lero do preconceito. Essa tese é tão falsa quanto aquela outra tese que Lula vendeu na eleição de 2010, de que a presidência no Brasil teria uma taxa extra de eficiência se tivesse uma mulher no comando. Se o brasileiro fizesse algum tipo de distinção biológica na política, Dilma não teria sido eleita 2 vezes presidente da República. Dilma tem fama de centralizadora porque foi mesmo centralizadora ao longo de todo o seu primeiro mandato. Centralizadora e truculenta, tratava mal auxiliares e ministros, muitos deles tinham um medo físico da presidente. E nada disso impediu que o governo dela fosse um fiasco. Esse fiasco aconteceu porque Dilma foi ineficiente do ponto de vista gerencial, não pelo fato dela ser mulher. E é essa ineficiência que também puxa a avaliação de Dilma nas pesquisas para baixo. No instante em que o próprio Lula afirma que sua criatura encontra-se no volume morto, o brasileiro já aprendeu que na administração pública só há 2 tipos de gestores, os eficientes e os ineficientes. E todo mundo sabe que as saliências e reentrâncias que diferenciam o homem da mulher não interferem no resultado. Se Dilma precisa de uma desculpa, é bom arranjar outra. Boa noite. Após 6 meses de obras, no próximo domingo será inaugurada a ciclovia da Avenida Paulista. Ainda estão sendo executados os últimos detalhes e a expectativa entre os ciclistas é grande. Falta pouco. A ciclovia da Avenida Paulista já está quase pronta, mas ainda tem alguns detalhes para arrumar. Eu vim de lá para cá hoje, agora à noite, e tem um pessoal Você vê que o pessoal tá pintando, marcando algumas coisinhas. A gente primeiro toma o banho, então agora a obra está concluída. É praticamente agora a maquiagem, né? Maquiagem mesmo. O Wesley está aí para dar o toque final da pintura. É o retoque final, como ficou uns raladinhos assim, a gente passa para eles, vem com o acabamento depois. E tem mesmo que ficar tudo em ordem, porque a partir das 10 horas da manhã de domingo, a atenção vai estar toda nela, a ciclovia da Avenida Paulista. A via, por sinal, vai ser completamente fechada para os carros. E aí, a festa vai ser dos ciclistas. Tem tudo para dar certo. A prefeitura também tem motivo para festejar, porque conseguiu terminar a obra no prazo estipulado de 6 meses. No total, são 2,7 km de ciclovia, que custaram 12 milhões e 200 mil reais. Já as faixas de carro e ônibus tiveram que diminuir 20 centímetros cada. Segundo a CET, é para garantir a segurança do ciclista. Quando a gente pensou na segurança, a gente pensou muito nesse circular, na travessia. Eu acho que esse é o ponto, né? Agora sim, é só esperar a festa do domingo. É um marco na história da cidade, porque a ciclovia da Paulista, ela acaba sendo, com o fechamento que vai ter, uma abertura para a cidade. Então fecha-se a via para os carros por um lado, mas abre-se a toda a via, uma das principais vias da cidade, para todas as pessoas que possam compartilhar desse momento histórico. A seguir, policial que foi filmado atirando em adolescentes após perseguição é solto. E o fim do foie gras em São Paulo. Haddad sanciona a lei que proíbe a produção e comercialização da iguaria. É BRA. Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco. Tudo de BRA para você. A oportunidade que você queria para trocar de carro chegou. Dá só uma olhada.
Onix Seleção. Só ele tem Chevrolet MyLink. Controle de som no volante, rodas de liga leve e farol de neblina. E agora com um reforço de peso. Taxa zero em 24 vezes. E nas concessionárias Chevrolet você encontra ainda mais ofertas com taxa zero. Venha correndo aproveitar. É só neste sábado e domingo. Chegou o Centrum Select Mulher para quem tem mais de 50 anos. Com níveis ajustados de vitaminas e minerais e diversos benefícios para o corpo, incluindo a manutenção dos ossos dela. Novo Centrum Select Mulher 50+. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Ela fala sobre assuntos que envolvem o mundo jovem, mas sempre com um tom bem descontraído. Hoje, no Todo Seu, eu recebo a divertida Kéfera. Tem os bastidores do espetáculo que conta a história de Wilson Simonal. E bate-papo com o diretor de TV, Jacques Lagoa. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Pode vir, estou aqui te esperando. Policial militar que estava preso após ser flagrado por câmeras de TV atirando em 2 adolescentes é solto. Os adolescentes já estavam caídos quando o policial militar disparou depois de uma longa perseguição no Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, a moto na qual os jovens de 16 e 17 anos estavam era roubada e eles não obedeceram à ordem de parada. Ainda segundo a polícia, os adolescentes estavam com uma arma. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o policial foi preso administrativamente num primeiro momento. A Corregedoria da PM vai apurar se o militar agiu corretamente ou não. Durante esse período, ele vai trabalhar fazendo serviços administrativos. Polícia descobre uma estufa de maconha em vários cômodos de uma casa no Jardim das Oliveiras, na região do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. A infraestrutura preparada para o cultivo da droga surpreendeu a polícia, que encontrou a plantação ontem à noite após receber denúncias anônimas. Os cultivadores colocaram iluminação amarela em toda a residência porque ela favorece o crescimento das mudas de maconha. Além das plantas, a polícia apreendeu 8 equipamentos de ar-condicionado e aparelhos para medir umidade e temperatura. 2 irmãos que trabalhavam na residência foram presos. Cerca de 400 mudas foram apreendidas e serão incineradas. Prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, sanciona a lei que proíbe a produção e comercialização de foie gras, fígado gordo de ganso ou pato, iguaria típica da culinária francesa. Neste restaurante francês, o patê de foie gras, que é o fígado gordo do pato ou ganso, servido com figo e cerejas, é a entrada mais pedida do cardápio. A gente hoje chega a vender mais ou menos uma média de 4 a 5 pratos por dia, cerca de 120 pratos mensal, né? A expectativa do setor era que o prefeito, um apreciador da iguaria, vetasse a lei aprovada pelos vereadores. Foi essa também a recomendação da Procuradoria-Geral do município, já que não caberia à prefeitura legislar sobre o comércio de um tipo específico de produto, e sim a União. Mas Fernando Haddad foi convencido pelo argumento de ambientalistas. O método de engorda do pato ou ganso é considerado cruel. O animal é alimentado à força por meio de um tubo de silicone introduzido na garganta. A nova lei proíbe a produção e o comércio de foie gras, fresco ou enlatado, na cidade de São Paulo. Esse chefe de cozinha, que prepara 8 quilos por semana, diz que a clientela já está reclamando. Muita gente procura e já estão comentando bastante. Igual eu te falei, tem pessoas que vêm do interior comer aqui
comer foie gras. O foie gras. E a gente não sabe o que fazer agora. A lei começa a valer dentro de 45 dias, tempo para que os restaurantes possam se adaptar. Depois desse prazo, quem desrespeitar a nova regra pode ser multado em R$5 mil. Esse valor dobra em caso de reincidência. O gerente diz que vai continuar servindo a iguaria até o fim do prazo e que a Associação Nacional de Restaurantes estuda uma medida jurídica para derrubar a lei. Já existe uma tradição das pessoas frequentarem um restaurante francês, justamente para consumir essa iguaria. Inclusive a Associação dos Restaurantes, a ANR, está entrando com uma ação para ver se a gente consegue reverter a situação, mas eu acho que é impossível, né? A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Ronivon no Todo Seu. Um ótimo final de semana para você e até segunda-feira. Logo mais 11h30 da noite, o grupo de percussão corporal Barbatuques mostra seu talento no Ouça. Assista agora, Todo Seu.